Os planetas, eles recebem vários tipos de radiações oriundas de todo o universo. Existem radiações que nós conhecemos e radiações que nós não conhecemos, sequer imaginamos que existam ou que sejam, tá? E essas ondas luminosas e caloríficas, elas têm algumas delas que são comuns à nossa percepção. A gente vai ver aí na frente que algumas delas a gente pode ver, né? Mas outras não. E tem outras forças de outras espécies que também existem no espaço cósmico. Só que a gente não só não consegue ver algumas delas só através de aparelhos, como muitas delas nós nem sabemos que existem. Mas elas garantem, como diz André Luiz aí, ó, a nossa estabilidade e existência. Porque tudo no universo é equilíbrio. E não só o que a gente conhece, mas o que a gente também não conhece é necessário para a nossa existência, para que a gente continue nesse ciclo de nascer, desenvolver e morrer, ou desintegrar, né? Os átomos, pessoal, eles são o elemento inicial da matéria, né? E eles são supridos de energia. Os cientistas, eles já comprovaram e já disseram que existe uma força que estabelece a agregação da matéria. Só que eles não fazem a menor ideia de que força seja essa. A gente pode chamar dessa força de força maior do universo, né? Mas eles não sabem. E se não fosse essa força, imagine, você não teria nêutrons e prótons no núcleo do átomo. Cada um estaria solto. Ou seja, você não teria um átomo, não teria a formação da matéria. Só que quando você tem a força unindo, você tem ali o próton e o nêutron no núcleo e os elétrons girando ao redor do átomo. E isso tudo é energia. A própria matéria é energia. A gente vai ver aí, o próprio Einstein já disse, matéria e energia são situações que cada um assume um momento e outro. Porque hoje, por exemplo, uma estrela, em algum momento, ela era uma matéria, em outro momento, ela passou a ser uma energia, ou pelo menos a maior parte de uma energia absurda, na hora que ela explodiu. Ela se desintegrou, virou energia. Tá? E os átomos, eles são excitados nessa estrutura íntima, nos seus elétrons, por exemplo, e eles emitem ondas eletromagnéticas. O Niels Bohr foi um físico dinamarquês que, em 1913, ele, inclusive, juntamente com Einstein, eles trabalharam na que a gente conhece hoje como física quântica, na origem, né, que desenvolveu a física quântica. E ele que foi o responsável por desenvolver um modelo, e aí vocês vão se lembrar também que a gente falou no passado, né, lá atrás, que ninguém sabe o que tem dentro do átomo. A gente não consegue ver. Não existe aparelho para ver o que tem dentro do átomo. Ele conseguiu desenvolver um modelo, na verdade, foi uma teoria baseada em experimentos que ele fez. O modelo estrutural do átomo. E ele era um físico dinamarquês, né? Nasceu na Dinamarca, tem esse instituto aí em Copenhague com o nome dele, homenageando ele. E um aspecto interessante, pessoal, é que ele descobriu o seguinte, que os elementos químicos, eles emitem luz quando eles são aquecidos. E isso a gente sabe hoje, né? Se a gente pega uma barra de ferro, por exemplo, e aquece, ela emite luz, ela muda de cor, né? Cada elemento tem o seu próprio espectro de emissão, ou seja, se você tiver um elemento cobre, ele tem um espectro X, se você tiver um elemento ouro, ele tem outro espectro Y, cada um tem seu espectro de emissão, que é característico. E aqui eu trago, pessoal, tudo isso o Niels Bohr descobriu. Eu trago aqui uma imagem, né, da figura que o Niels Bohr
elaborou para a família dele, o brasão que ele elaborou para a família dele, porque o Niels Bohr era um físico e ele, como todo físico, ou quase todo físico, não acreditava em Deus. Mas quando ele começou a descobrir cada vez mais a matéria, né, os segredos da matéria, ele começou a perceber que tudo aquilo que ele estava descobrindo já estava escrito nas civilizações orientais. E em determinado momento ele viajou para a Índia, foi lá para o Oriente, estudou e percebeu que ele não descobriu nada. Ele apenas comprovou o que já tinha sido estabelecido lá atrás pelas civilizações orientais. Tanto que ele ficou tão apaixonado, tão assim impressionado com tudo que ele viu no Oriente e que comprovava o que ele já tinha visto. Porque, pessoal, se vocês virem determinadas passagens das escrituras sagradas lá da Índia, tem determinadas passagens que ele explica com outras palavras, claro, mas o conteúdo da matéria, há mais de 5.000 anos atrás, ele detalha tudo. E o Niels Bohr ficou tão impressionado que ele construiu um brasão com símbolos de lá do Oriente. Aqui, ó, no meio, o que é isso aqui, pessoal? É o símbolo do Yin Yang. E aqui ele colocou na parte de fora, ó, elefante, que também é de lá, né, uma torre com uma corrente grudado, vários elefantes. E aqui embaixo, ó, um elefante e o seu condutor. Isso aí é da Índia. Imagine o grau de impressão que ele ficou. É um negócio fantástico. Mas voltando um pouco aqui, que isso aí eu trouxe mais para ilustrar, né, que é algo que me impressionou muito quando, na época, alguns anos atrás, eu li sobre isso. E aqui a gente vê o espectro eletromagnético. A gente vê aqui, ó, desde as frequências de baixa frequência, né, até o raio gama, que é alta frequência. Só que todas essas frequências aqui, pessoal, a gente convive no meio delas, elas estão aqui ao nosso redor. O que a gente consegue enxergar é só isso aqui no meio, ó, quase no meio aqui, que está escrito aqui, luz visível. O que está acima da luz visível e abaixo da luz visível, nós não vemos com os nossos olhos. E o que está abaixo aqui, ó, da frequência, de baixa frequência, nem a ciência conhece ainda. E o que está aqui acima dos raios gama, a ciência também ainda não conhece. E um outro aspecto interessante que a ciência já sabe é o seguinte: quanto maior a frequência da onda, maior sua energia. Se a gente tem uma frequência baixa, ela tem uma baixa energia. Uma frequência alta, ela tem uma alta energia. Elétrons, eles giram ao redor do núcleo em órbitas determinadas. Como é que, se o elétron ele absorve energia, ele salta de uma órbita para uma mais externa. Ele está numa órbita 1, por exemplo, aqui. Quando ele absorve energia, ele salta para outra órbita mais externa ao átomo. Ou seja, ele conseguiu energia, ele pode se distanciar. Ele pode dar o que é chamado de salto quântico. Ele pode dar esse salto. Se ele emite energia, é porque ele saltou para uma órbita inferior. Ou seja, quando ele retorna àquela órbita, aquela energia que ele ganhou para saltar, ele devolve. Então aí você percebe que nada é perdido. Ele ganhou uma energia, aí deu o salto. Na hora que ele retorna, ele devolve aquela energia. Só que ele devolve essa energia, e a gente vai ver aí que essa energia, na verdade, que ele devolve é o quê? É o fóton. É luz. É aquele brilho que a gente vê, que é uma onda, que a luz é onda eletromagnética. Esse, pessoal, é o conceito de salto quântico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir em física quântica, né? Quando o pessoal fala de física quântica e tal, diz, não, você precisa dar o salto quântico. Ele inicia nesse processo aí.
A gente vai ver mais algumas coisas sobre essa questão do salto quântico e a física quântica, né, que é bem interessante, mas o salto quântico, aquele famoso salto quântico que muita gente fala da física quântica, e às vezes fala sem nem saber a origem, a base, é essa aí, é a do elétron. E outra coisa, o elétron, quando ele está ali girando numa determinada camada, quando ele dá o salto quântico, ele não sai, por exemplo, se ele, na hora que ele dá o salto quântico, ele está aqui. Então a gente imagina que ele está aqui, ele vai dar o salto para cá, logo aqui, próximo, não é isso? Negativo. Ele está aqui, quando ele dá o salto quântico, ele aparece aqui, ó. Aqui. Não quer dizer que ele vai aparecer aqui. E tem um outro ponto que é importantíssimo. Ao mesmo tempo. Ou seja, entre o momento que ele dá o salto quântico e que ele aparece aqui, não se passa nenhum tempo. É zero. E aí vem a pergunta, como é que ele sai daqui e vem para cá? Ou para cá, e sem período de tempo. É instantâneo. E aí se diz o seguinte, que quando o elétron dá o salto quântico, ele passa para uma outra dimensão. E nessa dimensão, o tempo é diferente do nosso, e aí depois ele aparece em outro ponto, ele vem de outra dimensão para aquele ponto ali. Então, isso tudo, pessoal, são constatações que a ciência fez, mas que ainda tem muita coisa para poder se descobrir. Quando esses átomos eles passam para órbitas externas, se diz que eles estão em estado excitado, tá? Porque eles estão com energia, eles ganharam muita energia. E aí a gente vê, pessoal, é isso que eu falei, ó. No primeiro momento, que é esse momento número 1 aqui, ó, que vocês estão vendo, o átomo, por exemplo, ele colide com uma determinada partícula. Ele estava aqui, próximo do 1, aqui embaixo, né? E aí colide com a partícula, ganha energia. Aí ele salta e vai para o 2, porque ele está com a energia. Depois, aqui, em determinado momento, no 3, ele perde essa energia, ele vai para a órbita interior. Quando ele vai para a órbita original que ele estava antes, ele aí solta esse fóton de luz. Ele dá aquele flash, digamos assim. Aquilo é luz. Aí a gente vê todo o processo, ó, o 2, quando ele passa para o nível mais alto, quando ele retorna, ele libera a energia. É um processo bem interessante.